A gente pode tardar, mas não pode falhar. Vem ver comigo o balanço de leituras do segundo trimestre de 2025. Oi, gente, aqui é a Julia Sen e você é muito bem-vindo ao meu canal Leia com Propósito. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas leituras do segundo trimestre. E, gente, eu sei que eu tô atrasada, eu sei que eu já deveria ter trazido esse vídeo bem antes, mas a realidade é que eu gravei ele 2 vezes e não deu certo. Não deu certo. Então, por isso que eu vou ter que regravar e essa é a minha terceira tentativa e agora vai dar certo. Mas eu fiz ótimas leituras. Esse segundo trimestre de 2025, né? Ali em abril, maio e junho foram os meses que eu mais li realmente nesse ano. E eu fiz ótimas leituras e eu vou mostrar todas pra vocês. Inclusive, vou mostrar também as leituras em andamento. Então, pra gente ter esse balanço do que tá indo e do que está em andamento nos meses aí, tá? Enfim, eu vou falar com vocês mais pro final do vídeo. E eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal pra se inscrever aqui no canal. A gente fala sobre ficção cristã, a gente tem um foco maior realmente em trazer pra vocês dicas, sugestões, ideias, enfim, sobre ficção cristã. Então, se você tá aí conhecendo a ficção cristã ou quer conhecer um pouquinho mais, esse é o canal certo pra você. Então, não deixe de se inscrever. Comenta aqui embaixo pra mim como é que tá o saldo de leituras aí já nesse primeiro semestre do ano, como é que foi aí o saldo de vocês, quantos livros vocês já leram, quero saber. E pra você que costuma comprar itens pela Amazon, eu sempre peço pra você comprar com o meu link comissionado, eu sempre deixo o link aqui na descrição. Você clica no link, faz a sua compra, não paga nada mais por isso e eu ganho uma comissão pra comprar mais livros e também pra investir aí na minha escrita. É isso, esses foram os avisos e a gente vai começar com os livros. Tiveram alguns livros físicos e alguns livros em e-book. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o livro, mas não muito detalhado. Por quê, gente? Porque foram 11 leituras no total. E ainda tem mais 3 leituras em andamento para eu mostrar para vocês, então a gente tem aí bastante livros para falar sobre. Então, sem mais delongas, eu vou pro primeiro livro. Eu fiquei aqui na ordem de finalização, então vamos pro primeiro livro. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é O Rugido do Leão, e esse é um livro que eu tinha colocado como leitura em andamento, né, no último balanço, e eu finalizei a leitura. Foi a nossa última leitura coletiva do clubinho que eu tinha, né, Lendo com Propósito. E foi muito lindo finalizar com esse livro, porque esse livro ele vai falar justamente sobre ouvir o leão rugir, sobre esse chamado do Espírito Santo, esse encontro e a vida transformada, que a gente vai ter essa mocinha que realmente ouviu esse rugido. E eu acho muito bonito a forma que a Becca colocou aqui no livro, porque a gente vai ter a representação, né, do Senhor ali como leão que ruge, e não para nos tragar, mas sim para nos despertar e trazer para perto, proteger, entra, né, como proteção, e isso foi algo incrível na história. Então, se você tá buscando um livro que fala sobre esse encontro com o Senhor, esse aqui é a leitura certa pra você, de verdade. É um livro que me marcou muito e eu fiquei muito feliz de ter feito a leitura em conjunto, né, e ter me despedido do clube com essa leitura. O próximo livro que eu li foi Reacendendo a Luz, eu não tenho ele físico, é uma coletânea de textos, eu não sei como colocar, talvez um livro de poemas, eu não sei, mas foi um achado. Gente, eu achei muito gostosa a leitura. Os textos, eles são curtinhos, mas eles são, assim, profundos. E eu nunca tinha lido algo assim dentro da ficção cristã e isso realmente foi algo diferente pra mim e me impactou bastante. Então, próximo livro eu li com o Dramaland. Eu me atrasei um pouco na leitura, mas acompanhei ali com o grupo. E é um livro muito especial, porque é um livro de uma das minhas amigas escritoras mais próxima, por assim dizer, porque a gente mora pertinho, então a gente tem um vínculo assim mais presencial. E eu tô falando da Andy com o livro dela, Borboletas Não Voam Se Estiverem Frias. O título desse livro é incrível, mas não é só o título. Aqui nós vamos ter uma personagem, a Amara, que ela passou por situações na vida dela em que fizeram com que ela se fechasse. Era como se a personagem realmente vivesse dentro de um casulo para proteger as suas emoções, para se proteger do mundo e de tudo que poderia
chegar até ela e atingir ela. Era como se ela falasse assim, eu não vou ser atingida por nada. Só que o que ela não sabia é o quanto que ficar aí dentro desse casulo tava fazendo mal pra ela. Então a gente vai ter uma mocinha perdida que precisa se encontrar, e a gente sabe que não tem melhor lugar para se conhecer de verdade do que no Senhor. Então nós vamos ter aqui, sim, a Amara conhecendo o Senhor e saindo desse casulo. O livro, ele vem com uma pitada muito boa de suspense. A Eide, ela tem essa veia pro suspense. Então tem uma pegada de suspense, tem algumas coisas aqui que vão acontecer no livro. O livro tem questões gráficas, gatilhos também, então é um livro mais 16. Mas, gente, de verdade, é um livro assim que falou muito comigo justamente sobre o quanto a gente julga, às vezes, as ações das pessoas, mas se a gente estivesse no lugar da pessoa, ou às vezes se a gente nem estivesse lá nesse lugar, mas se a gente estivesse passando por algo similar, a gente se fecharia igual ou faria até pior, sabe? Então, eu confesso que durante a leitura eu julguei muito a Mara, mas eu cheguei ali no final com a plena ciência de que, poxa, eu seria uma Mara se eu estivesse na situação dela, sabe? Então eu acho que não tem nada melhor do que isso, a gente se identificar no personagem, perceber as nossas falhas e deixar elas diante do Senhor para que o Senhor venha transformar e modelar. Então, esse livro fez isso comigo, 5 estrelas, favoritado, eu recomendo muito. Não é só porque é o livro da minha amiga, não. Atualmente a gente só tem ele disponível em e-book, mas fiquem de olho aí, porque se tiver uma nova remessa, vale muito a pena a aquisição do livro físico, porque essa edição está incrível. Aí, né, gente, eu já tava assim, tinha lido muitos livros de drama, né, e aí eu falei, eu preciso descansar. Aí eu passei pela minha estante e falei, eu tenho uma romantasia aqui que talvez vai me ajudar a descansar um pouquinho. E foi aí que eu peguei A Sereia Sem Dons, da Cristina Bonfim, acho que é Cristina Bonfim. E, gente, esse livro, ele é um livro que, assim, eu não sabia o que esperar dele. Eu sabia que era uma romantasia, eu sabia que tinha sereias, né? Aqui tem sereias sem dons, mas eu não sabia o que esperar. E esse livro, ele entrega bastante de fantasia, ele entrega bastante do romance, então ele é uma romantasia muito, assim, como eu posso dizer, carimbando muito o título de romantasia. E o que eu gostei da história é que, como a autora é cristã, ela trouxe, sim, a cosmovisão dela pra história, e isso foi incrível. Mas, assim, eu não sei se ele se encaixaria dentro da ficção cristã que a gente espera, que é uma ficção cristã mais clean, porque a gente tem aqui uma situação em que o romance progride, os personagens se casam, e nós vamos ter uma cenazinha que pode incomodar, né, algumas pessoas, mais sensual, se eu posso dizer assim. Então, assim, não é um livro que é pra todo mundo. Ele é mais 16. Aqui na contracapa tá falando um jovem adulto, mas ele é mais 16 aí. Eu acho que a gente tem que ter uma cabeça já formada para poder conseguir absorver tanto os ensinamentos aqui do livro, quanto entender o que a autora quis passar. Então, assim, não é um livro que eu recomendo para todo mundo, mas é uma romantasia muito boa mesmo, de sereias. Eu achei isso muito interessante. Então, assim, vale a leitura, eu gostei bastante. Foi um livro que pra mim foi uma jornada, assim, muito boa, porque aqui nós vamos ter uma mocinha que ela é uma sereia sem dons, ela realmente não tem dons. E aí, ela não entende o porquê disso, e o mundo dela tá em guerra com o mundo humano. E aí, eles têm a ideia, quando a rainha morre, de infiltrar alguém ali pra participar de um concurso, pra se casar com o rei, e precisa ser alguém específico, porque eles não podem detectar a magia ali na sereia. E quem é a mocinha, né? Quem é a sereia sem dons é a nossa princesa aqui. E ela vai ali pra esse mundo pra, né, casar, um casamento arranjado, e é onde tudo se desenrola, onde toda a história gira. E eu achei isso muito interessante, eu achei muito legal quando a personagem percebeu o porquê dela ter nascido sem dons. Enfim, gente, muito bom mesmo. Vai trabalhar sobre questões familiares. Eu achei que tem um pai e uma mãe aqui que eu gostei bastante deles. E também mostra um pai e uma mãe que falharam, né, na missão principal. Então, assim, gente, incrível. O romance é muito bom. O mocinho é um mocinho bacana também. Eu acho somente mesmo que algumas cenas foram, assim, pesadas demais no teor sensual, que dava pra gente fazer isso
de uma forma diferente, mas é questão também de escolha de narrativa, né? Então, enfim, é isso. É um livro bom, é um livro sobre sereias, eu gostei de ter feito a leitura. Quero ler mais coisas da autora, mas agora eu já tô preparada pro estilo de escrita dela, né? Então, não vai ser um choque depois de... né? Não vai ser um choque se eu ler algo parecido. A próxima leitura é uma leitura secular que eu fiz num clube que eu participo aqui da cidade, junto com algumas outras meninas, e a gente lê livros disponíveis no Kindle Unlimited, né? E o escolhido, se eu não me engano, de abril, eu não sei se foi de abril, mas enfim, um dos escolhidos foi Como Tigres na Neve. E, gente, eu tinha colocado esse livro na wishlist há muito tempo, assim que lançou, porque eu achei a capa muito bonita. Eu gostei muito do título e eu gostei da premissa, porque é um livro, né, histórico que vai passar ali na Segunda Guerra, mas ele vai pegar ali a visão da Coreia do Sul, né, das Coreias ali, da guerra. E, gente, nossa, assim, eu não tava preparada para o que ia ter nesse livro. É um livro muito pesado, vai falar sobre temas muito pesados. Vai mostrar a face da guerra, assim, de uma forma bem gráfica. E vai mostrar outros acontecimentos. A gente vai ter a questão da divisão das Coreias, como isso afetou. Enfim, gente, tem muita coisa. Tem questões políticas, enfim, tem muita coisa aqui nesse livro. E eu gostei bastante. Esse foi um livro que, assim, eu não gostei dos personagens. Eu não torci por ninguém, não me apeguei com ninguém, mas... eu gostei do pano de fundo da história, eu gostei muito da escrita da autora. Eu sinto que a autora escreveu esse livro pra causar exatamente esse distanciamento dos personagens. Assim, foi... sabe quando a pessoa escancara o lado sombrio do ser humano pra chocar a gente, mas pra fazer a gente acordar também? Então, a autora fez isso com os personagens do livro e isso me pegou de uma forma, assim, muito única. Acho que desse ano, esse aqui até agora foi o livro que eu li no clube que mais me impactou. E, enfim, agora eu tenho ele aqui na estante também. E é uma leitura que eu recomendo, sim, com muitas ressalvas mesmo. Não é um livro pra todo mundo, mas que eu recomendo, sim, se você se você tem estômago pra ler livros sobre Segunda Guerra e se você tem essa curiosidade também de ver o outro lado, né, da Coreia do Sul, que a gente é apresentado aí pra Coreia com os doramas. E, enfim, esse livro mostra uma outra face aí, uma face bem crua desse lugar, e então pode ser que seja um bom livro pra você. Aí depois desse livro denso, muito dramático, eu peguei um conto, porque a gente tava aí perto do lançamento do segundo livro das Estações, da Sarah Guzella, e aí eu peguei o conto dela, O Órfão da Cidade Escura, e eu li a primeira versão do conto. Ela lançou uma segunda versão, eu não consegui pegar, mas eu li a primeira versão do conto e, assim, só a primeira versão eu amei muito. Eu quero atualizar, ler a segunda versão pra poder ler também aí o segundo livro, né? Porque ela diz que tem conexão aí, o conto. Mas é muito bom, gente. Eu gostei dos personagens que foram apresentados ali, da forma que foi apresentado, de ver... como eu posso dizer? É quase como se fosse um submundo do mundo ali de A Escolha de Verão. E eu achei isso muito interessante. É como se fosse opostos mesmo, sabe? Eu não sei se a história se passa no mesmo período, ou se passa antes ou depois, mas assim... isso já me impactou logo de cara. É uma história super curtinha, né? Um conto bem curtinho, mas que fala muito com a gente, viu? Eu gostei bastante e eu recomendo. Vou deixar linkado aqui a nova versão do conto pra você ler. Você que ainda não conhece, é uma boa porta de entrada, porque eu creio que dá pra ler ele antes de ler A Escolha de Verão, sabe? Então é interessante pra você ver como é a escrita da Sarah antes de realmente começar, né, com os livros dela. O próximo livro foi também uma grata surpresa, porque o livro é muito pequeno e eu não esperava que ele fosse ter tantas camadas quanto ele tem. E eu tô falando da Biblioteca das Histórias Não Contadas. Gente, isso aqui, esse título, sempre chamou atenção. A sinopse sempre chamou atenção, porque aqui nós vamos ter o questionamento: ser escrita ou ser esquecida? Nós vamos ter uma autora que tá passando por aquele período que todo autor passa, que é o bloqueio criativo, e aí ela não consegue finalizar nenhuma história, e os personagens das histórias em andamento dela
ficam presos em uma biblioteca. Então eles são materializados ali, eles são arrancados do mundo dele a partir do momento que a autora para de escrever a história e são todos colocados nessa biblioteca e eles não entendem o que tá acontecendo. E tem muita coisa acontecendo aí, gente. Não é pura e simplesmente um bloqueio. E isso pra mim foi assim, meu Deus, como alguém consegue imaginar algo tão diferente assim? Só o fato da autora escrever histórias e quando elas estão inacabadas, esses personagens irem pra biblioteca já é único, mas o outro rolê ali, o plot da história, que eu não posso falar, né, pra não dar spoiler, é ainda melhor. E eu gostei muito de todos os personagens que foram apresentados aqui. Eu gostei de ver os dois lados da história. Eu gostei de acompanhar a autora e falar assim, gente, eu já fui essa autora. Sabe uma trend que tava rolando no Instagram e no TikTok? Eu fazendo 1001 coisas, menos isso que eu tinha que fazer? Era a autora, a bichinha. Sem conseguir escrever, mas assim, gente, é um livro muito curtinho, mas tem muitas camadas. Vem aí uma coisa muito forte, porque a autora falou que vai retirar ele de circulação, então assim, talvez venha a editora e tomara que venha, porque essa história merece, assim, ganhar o mundo, sabe? É uma história muito boa de ficção cristã e merece ganhar o mundo. Amei, favoritei e, assim, já tenho vontade de reler, mas também só vou reler na próxima edição, que eu sei que vai ser por uma editora e eu quero reler na próxima edição. O próximo livro é o meu top 1 de romance cristão. Assim, eu já li alguns romances cristãos que eu tinha um top. Mas esse aqui, gente, subiu em todas as, entendeu? Todas pra mim, porque tudo pra mim, Flor de Gilgal. Em todo vídeo que eu tenho gravado, eu falo desse livro, porque esse livro me marcou demais. A gente fez uma viagem e eu falei, eu quero começar algo levinho. Eu tinha acabado de terminar fantasias e dramas assim mais densos. Eu falei, eu quero uma coisa levinha, eu quero um romance. E esse aqui é um romance histórico. E eu falei, não sei se eu tô na vibe de romance histórico, porque eu confesso pra vocês que não é toda ficção bíblica histórica ali que me pega. E esse livro ele vai se passar no período de Josué, naquele período de conquista, né, do povo de Israel, conquistando a Terra Prometida. Eu falei, será, gente? Mas eu não sabia o que eu teria aqui. E assim, gente, aqui tem um romance. Porque nós temos uma mocinha que sofreu muito, uma mocinha quebrada. E a gente tem um mocinho crente e paciente, que assim, todas as meninas solteiras com certeza queria que ele se materializasse aqui. E quem já é casada queria que a paciência dele se materializasse no nosso marido. É sobre isso. Então, assim, muito bem escrito, muito bem desenvolvido. A parte histórica eu achei muito imersiva também. Então, assim, um livro completo, de verdade. E o romance, gente, é um romance slow burn, mas assim, bem slow, com boas pitadas de burn, mas que você, assim, ao mesmo tempo que quer que se desenvolva, você tá curtindo a demora no desenvolvimento. Eu acho que o romance, ele tem que ter isso, sabe? Ele tem que ter esse envolvimento, que a gente vai vendo ele sendo cozinhado em banho-maria, entendeu? E foi isso que aconteceu com esse romance aqui, então eu amei. Amei, de verdade, assim, incrível. Meu top 1 de romance por enquanto e recomendo. O próximo livro, eu comprei ele recentemente e já li, e eu fiquei muito feliz, porque eu tava realmente muito curiosa pra fazer essa leitura. E eu tô falando de Todas as Minhas Libélulas, né, o nosso terror cristão aí. E, gente, esse livro também é curtinho, mas assim, tem bastante coisa aqui. Tem bastante coisa pra falar sobre esse livro, mas eu vou focar principalmente na história, que a gente vai ter uma mocinha que ela é inserida num mundo onde eles precisam guerrear com monstros pra salvar a palavra do Senhor, pra que a palavra do Senhor não se perca, porque literalmente esses monstros entram nas aldeias, queimam todos os exemplares da Bíblia, eles querem realmente disseminar o caos aí e tirar a Bíblia de circulação. E eu achei muito interessante essa premissa. Tá, aí nós vamos ter a representação dos monstros, né? E isso eu também achei legal. A gente vai ter aí uma pegada de aventura, porque a gente vai ver personagens realmente lutando com esses monstros. E eu achei essas partes muito gráficas. São partes assim que dá aquele medinho, um medo que eu senti lendo Drácula, por exemplo. Que não é um medo de
eu não vou dormir à noite, mas é tipo, meu Deus, sabe? Você fica olhando assim pro canto. Então você tem os elementos do horror aqui na história. E assim, pra mim é uma fantasia, sabe? É uma fantasia alegórica. Eu vejo o livro mais como uma fantasia. Eu achei legal também a forma que a autora desenvolveu a fantasia, mas tem uma coisa aqui no livro, gente, que assim, pra mim, de certa forma, é spoiler, mas a autora fala sobre. Mas eu não vou falar. Mas assim, tem uma coisa que na segunda parte do livro que eu entendo que precisou acontecer para que a mocinha crescesse, né? Às vezes a gente tem que passar por situações em que a gente vai ter que lá na frente lidar com as consequências. E eu entendo que isso precisou acontecer, mas gente, eu não gostei de jeito nenhum. Ai, gente, foi assim, eu não comprei o que aconteceu. Eu não queria aquilo. Eu não conseguia ver verdade na minha mocinha fazendo aquilo. Então aquilo me causou sabe? E fez a leitura ser mais arrastada do que eu planejava, porque na primeira parte tava tudo uau, aventura e tá acontecendo, aí vem a segunda parte, acontece isso. E eu sei que é uma coisa individual, é uma coisa minha, que eu não queria que a história fosse pra esse lado. O que não faz a história ser ruim, de forma alguma, ela é muito boa, só que isso me causou assim, ai, bom. Aí a história acaba, né, com o final aberto ali, abre a possibilidade pro próximo livro, e eu tô muito curiosa, a autora tá desenvolvendo aí, mas, gente, tomara que no segundo livro a gente não tenha mais do que a gente teve ali no final desse livro, porque eu quero a parte da aventura, eu quero ver os personagens matando os monstros e derrotando de uma vez por todas o mal aqui desse universo. A minha próxima leitura também é um romance, também entrou no meu top aí. Eu acho que se eu fosse fazer um top, eu faria um top da autora. Eu tô falando de Essa Dama é Minha, da Francine Rivers. Gente, essa é a minha terceira leitura da autora, terceira leitura. E eu já li Amor de Redenção, A Ponte de Raven e agora Essa Dama é Minha. E esse é um lançamento recente, né, que saiu, creio que ano passado, não sei. E, gente, eu não sabia o que esperar dessa história. Eu vi algumas pessoas dividindo opiniões, eu vi pessoas gostando, amando, favoritando, e vi também pessoas que não gostaram. E eu fiquei na que amor, favoritou, e que, assim, pra mim, esse livro tá no top 2 da autora. Ele só não tá no top 1 porque Amor de Redenção é um choque de realidade, assim, que dificilmente vai ter outra história da autora pra me chocar como aquele. Então ele tá no meu top 2, porque aqui entregou romance. Eu sei que muita gente fala das problemáticas de certas atitudes da mocinha, certas escolhas no romance. Mas, sinceramente, gente, pra mim, todas as problematizações do livro é questão individual. É questão de interpretação, é questão individual. Eu entendi o que a autora quis passar, inclusive eu li, né, a nota da autora, né, eu li a nota da autora, e ela falou que o livro foi escrito na época do Covid-19, enfim, gente, tem todo um pano de fundo por trás, tem todo um porquê do livro ter sido escrito como foi, e eu amei. Eu gostei bastante do casal, enfim, eu gostei, gente, gostei bastante mesmo. Aqui nós vamos ter a história da Catherine, não sei, que ela vai pra uma cidadezinha mineradora e ela é jogada ali naquele universo. Ela é claramente uma dama, ela claramente não faz parte daquilo. E a galera daquele lugar não entende o porquê dessa dama estar perdida naquele lugar que se chama Cavalgada. E fica o tempo todo falando pra eles, esse não é o lugar certo pra você, você tem que ir embora daqui. E a nossa mocinha é aquela mocinha que fala, eu não vou embora daqui, entendeu? Eu vou me misturar, eu vou fazer com que esse lugar se adeque a mim e eu me adequo a esse lugar. E ela chega, ela transforma as coisas, ela transforma o lugar, ela se transforma ali no lugar. Mas também ela vai ser inserida em algumas questões ali do lugar, tem questões políticas mal resolvidas. Ela é uma cidade mais masculina, então ela vai trazer os toques de feminilidade pro lugar e vai virar ali um nome muito forte, né, nesse lugar. A nossa mocinha, ela é uma mulher muito forte. E ela vai conhecer um mocinho muito forte também. Sabe aquele típico mocinho turrão? É o mocinho aqui dessa história, um cowboy turrão, um minerador, na verdade, né? Na verdade, o nosso mocinho não é nem minerador.
Mas, assim, ele é um típico cowboy turrão, sabe? É aquele cara que vai resolver tudo na força do braço, é sobre isso. Mas ele também, ele é um homem crente, ele é um homem de Deus. E o Senhor tá sempre tentando ali mudar e moldar o caráter dele, porque ele se afastou por algumas questões e aí ele vai tendo um reencontro com o Senhor através da nossa mocinha. Inclusive, eu amei que a mocinha, ela chegou crente, ela se manteve crente e ela foi transformando a sociedade pela conduta dela. Isso eu achei incrível também. Enfim, então assim, eu gostei bastante desse livro. Eu entendo as questões que muitas pessoas tiveram, mas pra mim nada disso afetou. E que bom que eu li esse livro, apesar das críticas. Porque é isso, gente. Às vezes algo não vai funcionar pra alguém e não vai funcionar pra alguém que você admira, mas vai funcionar plenamente pra você. Então, assim, é isso. Mesmo que eu fale aqui de algum livro, eu fale, olha, gente, não gostei. Coisa que não teve, porque eu realmente fiz leituras que eu amei, assim, disparado que eu amei. Mas se tivesse algum livro que eu não tivesse gostado, que eu tivesse trazido aqui, vocês tinham que ler e tirar a experiência por vocês mesmos, sabe? Porque a gente nunca sabe, né? O quanto um livro vai funcionar pra você, mesmo não tendo funcionado pra outra pessoa. E esse aqui é esse tipo de livro. E a minha última leitura do trimestre foi um conto do George MacDonald. Eu tinha comprado esse conto há muito tempo, ele estava parado no meu Kindle, que é A Princesa Leve, e eu não sabia o que esperar desse conto. Eu sei que tanto C.S. Lewis quanto o Tolkien se inspiraram nesse autor e eu tinha muita curiosidade. Inclusive, eu tenho um outro livro dele aqui pra ler. E, gente, A Princesa Leve é um conto muito divertido. É o conto de uma princesa que ela nasce muito bonita e num reino muito distante, ela vai ser amaldiçoada por uma tia que não foi convidada para o batizado, e ela começa a flutuar, é como se ela virasse um balão. E a nossa mocinha, ela vive flutuando, ela não sente a gravidade. E ela é muito feliz também, ela não chora, ela tá sempre sorrindo, sabe? Ela leva a vida de forma leve, ela não é só leve, ela leva a vida de forma leve. E aí vai acontecendo situações na vida dela que ela vai crescendo e ela vai percebendo que esse jeito dela é diferente. E ela vai querendo ser normal, mas também não sabe nem como fazer isso e vai ter um acontecimento que faz com que ela tenha a possibilidade de ser normal, um sacrifício aí. E, gente, incrível. É uma história muito curtinha, mas é muito gostosinha também. Faz a gente pensar sobre se sacrificar porque a gente ama, sobre estar num lugar e nem perceber o quão feliz você era naquele lugar, sabe? Sobre fazer escolhas e não medir consequências. Então, enfim, eu gostei bastante do conto e foi ótimo pra encerrar minhas leituras. Eu tô sempre tentando fazer isso, sabe? Pegando contos no final do mês ou no começo do mês pra encerrar as leituras, e esse foi um conto maravilhoso. Agora a gente vai para as leituras em andamento. E o primeiro livro que eu quero falar com vocês é Um Perfeito Encanto. Eu nunca pensei que eu fosse ler um livro de secretária e chefe e eu fosse gostar. Porque a gente sempre tem aqueles... Eles nasceram aí no Wattpad com muito hot, com muita coisa. Eu nunca pensei que eu fosse gostar. Então eu sempre ficava meio assim, onde era CEO... E eu sempre ficava mais afastada. O dorama tirou um pouco isso de mim, mas esse livro foi o que me curou mesmo do trauma. Porque aqui nós vamos ter um chefe, um juiz, que ele é grosso, ele é muito lógico, ele tem uma postura muito fria ali no trabalho, e vamos ter uma mocinha que vai entrar para ser assistente desse juiz e ela vai quebrar esse gelo com toda certeza. Ela vai quebrar esse gelo, ele vai ser contagiado por ela, ele vai ser lembrado do Senhor e da postura que a gente deve ter como servos do Senhor. E, gente, vai ter romance, e o romance é incrível. Ele é o livro da Dulce, né? Vou deixar a capinha aqui pra vocês. E... ai, gente, de verdade, foi, assim, a minha primeira experiência com as meninas do cortejo. E eu amei. Foi uma experiência incrível. Eu não sei o que eu esperava desse livro, mas ele entregou muito mais. Muito mais. Ele é muito cristocêntrico. Ele é uma ficção cristã bem assim, ele não é aquela ficção cristã de não falar sobre Deus, não, ele fala sobre Deus nos detalhes, em tudo, e isso foi assim, sabe,
Uma ficção cristã cristocêntrica, eu tava precisando disso. E ainda mais por ser um romance. E eu fiquei tão feliz de pensar que tantas meninas têm lido esse tipo de história cristocêntrica, que fala sobre espera, que fala sobre o peso da escolha errada, sabe? O que isso gera a longo prazo. Perfeito, maravilhoso. Eu tô quase terminando e já é uma das leituras favoritas desse ano, com toda certeza. O próximo livro também é um e-book, vou deixar a capinha aqui pra vocês, que é Um Amor Inesperado, que é uma coletânea de noveletas. E, gente, eu queria muito ler, porque a Larissa escreveu uma dessas noveletas. E eu conheci as meninas e eu fiquei muito instigada com essa história. Eu comecei a leitura no avião e, assim, tô ainda bem no comecinho, mas já tô amando. Fala sobre a espera, sobre guardar o coração, e eu acho que isso é muito válido. E eu achei a escrita, pelo menos ali da primeira noveleta, muito leve, muito fluida, muito divertida. Então, eu acho que vai ser mais um daqueles livros, assim, que eu vou ler rapidinho quando eu pegar. Então, eu quero finalizar Um Perfeito Encanto, já pegar esse daí, pra poder, sabe, devorar. E eu creio que na próxima atualização eu vou estar falando desses livros, do quanto eu amei, do quanto me marcaram. E é isso. Aí o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês em andamento é Uma Longa Jornada, que foi o último livro que eu li antes da FEFIC. Que eu comecei a ler antes da FEFIC, e eu fiz uma pausa pra feira e ainda não retomei a leitura, preciso. Mas eu quero finalizar antes o Perfeito Encanto, eu devo finalizar o Perfeito Encanto, finalizar esse e aí depois pegar as noveletas pra ler, porque esse aqui é mais dramático. E aqui a gente vai ter a Melissa, uma jovem que ela perdeu tudo. Então, assim, a gente já começa com ela presa. Não é spoiler, porque literalmente é a primeira cena do livro. Com ela presa e, assim, perdeu as esperanças, vive sofrendo muito e parece que ela vai ter a chance de recomeçar, mas como que a gente recomeça uma vez que a gente tá tão perdido, sabe? E é aqui que a gente vai ter o cerne da questão, porque ela pagou pelo que ela cometeu na juventude e tá ferida, tá machucada, ela tá reticente com o Senhor, e eu tenho certeza que aqui vai ter o trabalhar do Senhor para que ela tenha a vida restaurada. Ela vai ter uma longa jornada de cura e redenção. Então eu quero muito ler esse livro e eu preciso, gente, preciso finalizar, porque só o que eu já li já tava, assim, amando, favoritando. E eu sei que eu já falei muito, mas só pra finalizar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu ainda estou lendo, né, eu ainda estou com os livros parados, os livros do primeiro vídeo. Então, Chá para Elefantes, eu ainda não retomei a leitura. E os devocionais que eu tô fazendo também, eu não retomei a leitura ainda, assim, tô lendo, né, tem um devocional anual que, inclusive, gente, tá sendo muito difícil pra mim. Eu quero falar com vocês sobre em outro momento. Eu acho que na próxima atualização eu vou falar um pouco sobre como tá sendo difícil esse devocional anual. E um outro devocional que eu tô fazendo com as meninas, a gente tá quase finalizando também. E aí, em breve, eu creio que ele entra aqui nas atualizações. Então é isso, gente. Esses são os livros que eu li, que eu estou lendo, que eu ainda tô na fila pra ler. E eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem por ter ficado longo, mas eu tinha muito livro pra falar com vocês. E isso é bom, né? Sinal que eu tenho muita coisa boa pra recomendar. Foi um saldo incrível esse trimestre, porque eu li muita coisa e eu gostei de tudo que eu li. Então, assim, não tem nada melhor que isso. É a melhor sensação pro leitor, você ler muito e ler livro bom. Então é isso, esse foi o vídeo. Eu espero vocês na próxima e tchau!